Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre o maior no reino dos céus. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 18, do verso 1 ao verso 9. Acompanhe aí, ok? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e o perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma criança, uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra no moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no fogo do inferno. E o que é que nós podemos aprender acerca disso? Esse texto, esses 9 versículos, nós vamos reparti-los em duas partes. A primeira parte trata da importância da humildade, que é do verso 1 ao verso 5. Os discípulos se aproximam de Jesus com uma pergunta intrigante: quem é o maior no reino dos céus? Essa questão ela revela a mentalidade humana de busca por status e posição, uma preocupação comum que atravessa as eras. No entanto, a resposta de Jesus surpreende ao redirecionar o foco para a qualidade mais essencial no reino, a humildade. Jesus ele chama uma criança para perto de si e a coloca no meio dos discípulos, ilustrando vividamente seu ponto. A imagem de uma criança naquela época representava não apenas a inocência, mas também a humildade, dependência e confiança simples. Ao destacar isso, Jesus ele está essencialmente dizendo que aqueles que se assemelham a crianças em humildade são os verdadeiros grandes no reino dos céus. Aqui, a humildade ela não é retratada como uma fraqueza, mas como uma virtude poderosa. É a disposição de reconhecer nossa dependência de Deus e nossa inadequação sem Ele. É abandonar a busca por grandeza e reconhecer que, aos olhos de Deus, somos todos iguais, todos dependentes de Sua graça e amor. A segunda parte, ela fala sobre a admoestação sobre escândalos, que é do verso 6 ao verso 9. Nessa parte do Evangelho, Jesus ele adverte aos seus discípulos sobre as consequências graves de levar outros a pecar, destacando a seriedade com a qual devemos encarar nossas ações e influências sobre os outros. Jesus ele começa com uma linguagem forte e impactante, afirmando que seria melhor que para alguém amarrar uma pedra de moinho em seu pescoço e ser jogado no mar do que levar um dos pequeninos a pecar. Essa imagem vívida ilustra a gravidade do pecado e a responsabilidade que nós temos em não sermos uma causa de tropeço ou uma pedra de tropeço para as outras pessoas. Ele nos lembra que nossas ações não apenas afetam a nós mesmos, mas também as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente os mais vulneráveis na fé. A preocupação de Jesus com a proteção dos pequeninos é notável. Ele se refere não apenas às crianças fisicamente, mas também àqueles que são fracos na fé, que são vulneráveis espiritualmente ou menos experientes. Esses são os pequeninos que Jesus relata no texto. Isso nos lembra da importância de cuidarmos uns dos outros na comunidade de fé.
especialmente daqueles que podem ser facilmente levados ao erro. Então, Jesus ele traz esse alerta para cada um de nós, né? Além disso, Jesus ele usa uma linguagem hiperbólica, perdão, foi um pouco difícil de falar, hiperbólica, ao falar sobre arrancar o olho ou cortar a mão, se essas partes do corpo nos levam ao pecado. Embora seja improvável que Jesus esteja falando literalmente sobre a mutilação física, ele está enfatizando a seriedade do pecado e a necessidade de lidarmos radicalmente com ele. Ele nos encoraja a tomarmos medidas drásticas, para evitar o pecado, mostrando que a nossa santidade é mais importante do que qualquer parte do nosso corpo ou qualquer prazer passageiro que o pecado possa nos oferecer. Essa passagem ela nos desafia a refletir sobre as nossas próprias ações e influências sobre os outros. Ela nos lembra que somos responsáveis não apenas por nossas próprias vidas espirituais, mas também pelas vidas daqueles ao nosso redor. Devemos estar vigilantes em não sermos uma causa de tropeço para os outros e em vivermos de forma a promover a santidade e o crescimento espiritual na comunidade de fé. Então, que essa palavra ela traga reflexão sobre as nossas vidas, sobre a forma como nós temos agido, se nós temos sido aqueles que levam os outros à santidade e ao crescimento espiritual, ou temos sido pedras de tropeço na vida de algum irmão ao nosso redor. Então, que nós possamos repensar os nossos atos, as nossas ações e a nossa influência, não apenas sobre a nossa vida, mas sobre a vida do nosso próximo. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente o que você achou interessante sobre essa mensagem, ou algo que você queira compartilhar sobre essa passagem. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve, ativa o sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo.